Olá, como está você? Tudo bem? Um prazer recebê-lo no programa Fé para Hoje, sua nova atitude. Estou aqui com meu amigo pastor Ronaldo Oliveira. Estamos juntos trabalhando num tema muito especial, que é a comemoração dos 500 anos da Reforma Protestante. Pastor, qual o tema que vamos desenvolver hoje? Então, neste ano estamos comemorando esse marco histórico. E vamos falar um pouquinho sobre as mudanças que ocorreram depois da Reforma Protestante. Nós temos certeza que você vai gostar bastante. Vamos retornar com os nossos convidados, já estamos numa série grande com os mesmos convidados e eu acredito que você vai aprender, como nós também, muito. Você sabe, estamos oferecendo sempre a revista Princípios. Se quiser conhecer um pouco mais da Palavra de Deus, entre no site biblia.com.br. Lá você vai ter este ícone, você é só clicar, colocar os seus dados, vai receber gratuitamente a revista em sua casa. Ou outros materiais que temos lá à sua disposição, são vários e vários à sua disposição para receber ou fazer online também, esses através do nosso site. Nós temos as mídias sociais, você pode entrar em contato conosco. Você sabe que pelo YouTube, no nosso canal Fé para Hoje, você pode rever todos os programas que já passaram. Você também pode entrar em contato conosco através do Facebook. Você pode também usar o Twitter e o Instagram. Esperamos um contato seu, uma ideia, uma sugestão para um programa e uma observação também, serão muito bem-vindos. Um novo tempo, não é? Temos sempre dado essa sugestão, porque ao você tomar uma nova atitude, você vai ter um novo tempo em sua vida. O programa Fé para Hoje inicia agora. Recebendo aqui agora dois amigos que já estiveram conosco em outros programas desse tema sobre a reforma, Dr. Wilson Paroski. Prazer mais uma vez recebê-lo aqui no programa. Obrigado pelo convite, pastor. É uma alegria estar aqui. Eu gostaria que o senhor mencionasse um pouco sobre os alunos que vocês têm lá no seminário, na Faculdade de Teologia, em NASP, em Engenheiro Coelho. Temos uma faculdade de teologia ali bastante forte, dinâmica, são mais de 400 alunos, distribuídos em 4 anos, não é? Temos também alguns alunos, poucos, no nosso programa de pós-graduação. No momento, nós temos 15 alunos no programa de pós-graduação, aproximadamente 15, mas abriremos mais cerca de 50 vagas num programa agora, no meio do ano. Nós temos lá bastante alunos, mais de 400. Então, alunos da pós-graduação seria o mestrado, você também oferece um doutorado? Também oferecemos um doutorado. Esse doutorado, no momento nós não estamos tendo classes, não é? Eles voltam posteriormente para um período de classe, mas é um grupo pequeno também. Okay. Quantos alunos vai ter? Eu acho que nós temos no momento aproximadamente 15 alunos no programa doutoral também. De 13 a 15 alunos no programa doutoral. Muito obrigado. Doutorado em ministério, é um doutorado em ministério, não é um doutorado acadêmico. Ok. Doutorado pastoral. Perfeito. Também o nosso amigo, pastor Edilson Valiente, também mestre em teologia. Obrigado por atender o nosso convite. Você cuida de uma área muito específica dentro do Escritório Geral da Igreja para o Estado de São Paulo, da Igreja Adventista. Esse escritório está lá em Arthur Nogueira, onde eu morei por 7 anos também. Também trabalhei lá na União Central, mas você tem um trabalho muito específico, que é o atendimento aos pastores. Sim, sim. Você já pastores, anciãos e diáconos e diaconisas. Qual vamos dizer assim, quantas igrejas abrange então este grupo, quantos pastores, alguns números, para a gente ter uma ideia. Nós estamos chegando agora a cerca de 2.000 congregações no estado. Somos pouco mais de 240 mil adventistas no estado também. E para você ter uma ideia, nós temos 6.500 anciãos, 22 mil diáconos e diaconisas e um grupo de 630 pastores. É um grupo muito especial, muito seleto, que você tem que orientar através de seminários, através de
motivação, enfim, um trabalho É um bom intenso, grupo. trabalhando em todo o estado de São Paulo. Muito O obrigado. pastor Wilson também foi professor no Foi seminário. professor também no tive o seminário. privilégio. O doutor Wilson terminou um pós-doutorado também, Eu fiz um pós-doutorado na Alemanha no ano de 2010, 2010. Sempre na área do Novo Testamento? na área de Novo Testamento. Nesse caso em particular, foi sobre a história do texto do Novo Testamento. Numa cidade, Heidelberg, profundamente identificada com a Reforma. Olha aí. Sem dúvida. Lutero esteve ali e foi ali que foi escrito o primeiro catecismo luterano. Ah, Foi na cidade de Heidelberg. Então, há beleza. 500 anos atrás, teve a Reforma, Lutero, o personagem aí, capital desse movimento todo. Falamos de outros reformadores, mas depois, após este momento marcante, que lições nós podemos tirar disso tudo? Acho que a primeira lição foi a própria lição que a Igreja de Roma tomou. Ela percebeu a gravidade do cisma e tudo aquilo que o movimento de reforma estava trazendo para um contexto do século XVI, que abria portas e novas perspectivas que eles não estavam preparados. E assim temos a chamada Contra-Reforma, capitaneada por um concílio que foi convocado para esse fim, o chamado Concílio de Trento. Ele começou a funcionar em 1545, vai até 1563, quer dizer, reunindo de quando em quando, não é alguma coisa que esteve todo o tempo reunido. E ali eles consolidam algumas coisas, percebem alguns desvios, alguns atos que não deveriam ser praticados pelo cristianismo, mas teologicamente mantiveram as mesmas estruturas. E foi o Concílio de Trento também que definiu claramente as questões da autoridade na igreja, a autoridade da Bíblia em conjunto com as tradições da própria igreja, a questão dos sacramentos. Foi realmente definido o número de 7 sacramentos, que a igreja, então, ela, diríamos, gestaria ou administraria a graça de Deus. Eles foram confirmados, né? Foram confirmados. Confirmados Na realidade, durante a Idade Média, estruturados. muita coisa entrou como sacramento. Um exemplo apenas, as peregrinações tinham um caráter sacramental. Os relicários tinham um caráter sacramental. É coisa interessante, um fato curioso, um dos próprios defensores de Lutero, Frederico III, ou Frederico o Sábio, que era o eleitor da Saxônia, quer dizer, era o líder político da região onde Wittenberg estava, ele tinha um relicário com peças importantes. Ele tinha até mesmo uma pena das asas do anjo Gabriel. Não é? E eram coisas curiosas. Então, a visita a esses relicários, as peregrinações, eles tinham um caráter sacramental também. Então, no concílio de Trento, foram definidas as vias pelas quais a igreja administraria a salvação. Então, são 7 só para sacramentos. que o nosso amigo, nossa amiga possa compreender melhor, o sacramento, o que é um sacramento? O sacramento é um meio de comunicação da graça de Deus administrado pela igreja. Então, geralmente é um ritual da igreja, é um ritual, o batismo é um sacramento, o casamento é um sacramento, e é a igreja que administra, e por meio deste sacramento, então, é que o crente recebe uma infusão de graça. O crisma, a confissão, a participação numa ordem, a extrema-unção, fazem parte desses chamados 7 sacramentos. Então foi nesse concílio de Trento que houve essa consolidação e essa definição. E um reconhecimento de uma porção de coisas que Lutero também... Que talvez não haviam corrido muito bem. Para Lutero, a gente, lógico, agradece a Lutero pelo start e tudo mais, mas Lutero, assim, não caminhou em todos os aspectos de uma reforma que poderiam ser encaminhados. Sabe, Lutero era um homem extremamente, diríamos, complexo. Além de ter um caráter forte, era um alemão de personalidade, diríamos, bem extrema. Alguns dizem que quando Lutero chegou com seu movimento, era quase que um elefante entrando numa loja de cristais. E um historiador faz essa comparação. E você vê que ele veio mesmo abrindo fronteiras e quebrando barreiras, mas ele mesmo admitia em si certos paradoxos. E, por exemplo, o princípio sola escritura, que tanto comentamos aqui, ele mesmo entendia que talvez fosse possível
você ter certas coisas vindo pela tradição. A questão do batismo infantil, que era o Lutero definiu que apenas 2 sacramentos deveriam existir: o batismo e a ceia. Ele não chamava de Eucaristia, ele chamava da ceia do Senhor. Esses seriam os 2 únicos sacramentos. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas começaram a questionar a ele. Então, pela Bíblia e pelo seu conceito de justificação pela fé, a fé, esse ato que ele achava extraordinário da pessoa reconhecer através da fé que o Espírito trazia à pessoa, que ele se apoderava da justiça de Cristo e viria agora como um justo. Nós entendemos que isso é uma atitude adulta, E não uma atitude de alguém que, diríamos, tem uma certa percepção de quem é Cristo, o significado dele. Mas ele chegou a admitir e admitiu, e ele continuou crendo no batismo infantil. Por exemplo, quando Lutero menciona a pessoa é justa e pecadora ao mesmo tempo, como é que isso estava na cabeça dele? Como é que isso é apresentado na Bíblia? Esse é um conceito bíblico, é um conceito correto. Porque na Igreja Católica a pessoa só pode ser justa, ela não pode ser justa e pecadora ao mesmo tempo. Porque a justificação transforma a pessoa. Ao passo que Lutero colocava muita ênfase no aspecto mais forense da justificação, ou seja, justificação é um ato de Deus de declarar o pecador justo. Ele ainda é pecador, ele ainda tem uma natureza pecaminosa, mas ele já foi perdoado, justificado, aceito por Deus. Então daí entra aquela frase famosa de Lutero, simul justus et peccator, simultaneamente justo e pecador. Isso assim, só fazendo um parênteses aqui, mal compreendido abre uma porta tremenda para o perfeccionismo. Há para o perfeccionismo, há para o antinomianismo também, há para a libertinagem, porque Lutero acreditava que essa justificação era o ato de um momento quando Deus realmente transformava você, não numa pessoa justa, mas a justiça de Cristo, de Deus, lhe era imputada, era colocada sobre você. E ele dizia que este ato deveria ser repetido conscientemente todos os dias. Mas então, e daí? E daí? Quer dizer que então você continuaria sendo esse pecador? E as acusações foram muito sérias nessa direção. Você vai continuar sendo pecador? Então, ele ficou, às vezes, constrangido dentro desse paradoxo. E ele sabia que, se ele falasse alguma coisa diferente daquilo que ele já tinha dito, o sistema, as obras entrariam de novo, os méritos entrariam de novo de alguma forma, as pessoas não compreenderiam essa grande verdade bíblica que ele havia recuperado. Mas ele também não foi à frente, isso vai ser obra de outros reformadores que virão depois dele. Nesse aspecto em particular, Lutero não estava errado, porque a justificação é exatamente isto, é um ato de Deus, é um ato forense, é como se Deus fosse um juiz que numa corte declara o acusado justo, inocente. É exatamente isso, ele está correto. O problema é que faltou a ele a capacidade de articular e fechar todas as arestas, as brechas que pudessem ser conduzidas para o antinomianismo, ou seja, uma rejeição da lei, da necessidade da obediência. Do outro lado, o perfeccionismo também. Seria João Calvino quem argumentaria um pouco melhor do que Lutero a questão da santificação, do resultado, o que é que se segue a este ato da graça de Deus em justificar o pecador. Ambos passaram perto da uma vez salvo, salvo para sempre? Sem dúvida. Sem dúvida. E essa questão da eleição, a questão da predestinação, isso está dentro de um pacote. O agostinianismo tinha isso. Quer dizer, e queiramos ou não, o movimento da reforma foi uma recuperação, uma restauração da teologia de Agostinho, que havia sido suplantada. Em rápidas palavras, dá uma... Vou dizer, a ideia do indivíduo que ele é totalmente pecador. Se eu sou totalmente pecador, como que eu vou receber graça de Deus? A fé
Não é um dom meu, não é um mérito meu, eu não tenho mérito, Deus me concede a fé. Então, por que alguns têm fé e outros não têm fé? Essa era a grande pergunta. E acaba se esbarrando realmente na predestinação, que é uma ideia que vinha desde Agostinho. Todos os reformadores tiveram essa tendência agostiniana, esse viés agostiniano. É importante, o pastor Edilson mencionou os outros reformadores, né? A obra da reforma não foi completa. A obra da reforma foi o início, por assim dizer, não é? Exato. Houve um resgate de muitas posições importantes já perdidas no passado e o início, pontapé inicial, digamos, de uma obra. Veio Calvino, em seguida viria Armínio. Armínio faria uma contribuição extraordinária no cenário da reforma protestante. Já no final do século XVI. Na pós-reforma. Né? Armínio faria uma contribuição extraordinária, colocando a vontade humana, devolvendo ao ser humano aquela liberdade, aquela individualidade que é bíblica, não é? Calvino acreditava na predestinação, Armínio introduziu o papel da fé. Não, você pode escolher crer ou escolher não crer, não é? Então, e nós acreditamos que vários movimentos religiosos posteriores contribuíram para resgatar alguns aspectos da verdade. Daí aquela ênfase inicial nossa, num dos primeiros programas, de que talvez a contribuição mais memorável de Lutero foi realmente devolver a Bíblia. Devolver a Bíblia para o povo, para a igreja. Porque a partir dela, os estudos estavam abertos. Exatamente. Né? E Lutero era um homem assim, pictórico. Ele não sistematizou, ele não tinha uma mente sistemática. Ele reagia diante dos impulsos que viam, e com aquela convicção dele, ele ia reagindo. E é muito curioso, diante desses impulsos, como que ele mesmo entendeu a Bíblia. Ele foi um dos primeiros a fazer uma declaração que se tornou bem célebre e ainda usada hoje, com certos desvios. Ele foi o primeiro que disse, olha, a Bíblia ela realmente é dividida em dois blocos. O Velho Testamento é um esquema de salvação para os judeus, o Novo Testamento é um esquema de salvação para os cristãos. Ele dividiu. Hoje a gente ouve isso ainda, né? Quer dizer, Lutero falou sobre o sola escritura, mas a união das escrituras em si, de Gênesis a Apocalipse, ele teve dificuldade em compreender. Assim como ele teve dificuldade de compreender também um livro que para nós é muito significativo. Lógico, ele está vivendo o século XVI, nós estamos vivendo o século XX, o livro de Apocalipse. Ele achava que o livro de Apocalipse não tinha tanta autoridade, que nem deveria ser estudado. Ele proibia os seus aspirantes, aqueles que trabalhavam mais diretamente com ele, de até pregarem sobre o livro de Apocalipse. E hoje, como o livro de Apocalipse é importante para que nós compreendamos a Bíblia. Quer dizer, aquilo que o pastor Wilson disse, nós estamos começando, Lutero foi o grande rompedor de barreiras, abriu as portas. E nós temos o dever de continuar buscando a palavra de Deus, entendendo, e outros reformadores. Eu queria só citar mais um que é importante, muito pós-reformador, que vai trazer uma grande contribuição para o cristianismo, que é Wesley. O seu movimento vai trazer essa dimensão da relação da fé com a obediência, coisa que Lutero realmente não havia explorado nos seus fundamentos básicos. É interessante, a gente podia trabalhar um pouquinho, quer dizer, os efeitos da reforma e efeitos na mudança política, mudança religiosa, o que a gente vive hoje, depois de 500 anos da reforma, o que na realidade hoje, no dia a dia hoje, a reforma foi importante para nós hoje. Eu acho que uma das, talvez a principal de todas, é exatamente o fato de que hoje a Bíblia é absolutamente acessível. Os reformadores devolveram a Bíblia para o povo e mais tarde começariam a surgir as sociedades bíblicas ao redor do mundo e hoje a Bíblia é definitivamente o livro mais traduzido, o livro mais impresso, o livro mais difundido e nós vivemos hoje numa situação muito, mas muito favorável, graças à iniciativa dos reformadores, já começando um pouco antes com alguns pré-reformadores. Esse é um aspecto extremamente importante.
Outro aspecto importante também é uma compreensão mais clara sobre o processo da salvação. Embora, e é importante dizer, aquela igreja instituída, estabelecida, medieval, ela pouco ou nada mudou na sua teologia. Ela tentou acomodar e acobertar alguns excessos aqui ou ali, mas a essência da sua teologia não mudou. Inclusive, em anos recentes, houve ou tem havido diálogos entre a Igreja Católica e a Igreja Luterana. E eu mesmo já estudei alguns documentos que foram produzidos como resultado desse diálogo, e é interessante perceber, a Igreja Católica não mudou a sua teologia. A Igreja Luterana, infelizmente, é que tem cedido espaço. Talvez porque a Bíblia não signifique mais o que significava para Lutero. Entende? E sempre quando a Bíblia perde a sua centralidade, é ali que nós vamos nos abrir a alguns conceitos equivocados, a algumas ênfases tradicionais que vêm da tradição, ideias humanas e assim por diante. E essa visão pós-moderna, ou pós-verdade, como foi até mencionado em outros programas, ela tem influenciado a busca da palavra de Deus? Ela tem influenciado e tem diminuído, as pessoas não estão... Tem muitas Bíblias, mas não leem a Bíblia, né? Tem pessoas que têm 10, 15 Bíblias em casa, de versões diferentes. Ou leem apenas aquilo que interessa da Bíblia, não tem a Bíblia como um todo. Eu creio que um dos grandes... A Bíblia tem verdades. Exato, tentam pensar verdades para as circunstâncias. Isso é muito complicado. Eu acho que Lutero deveria ser, nesses 500 anos, celebrado como aquele do sola Escritura e de uma Bíblia de Gênesis ao Apocalipse que devia ser considerada como verdade. Eu gostaria de ressaltar um ponto que até agora nós não tocamos, que tem que ver com a eclesiologia de Lutero. Lutero cria... Eclesiologia é o estudo, do conceito de igreja de Lutero. Né? Isso, obrigado, pastor. A gente, às vezes, fica usando expressões mais técnicas, né? Mas veja só, a questão do sacerdócio de todos os crentes. Lutero rompeu com essa questão de que o indivíduo precisava de um intermediário, ou precisaria da igreja para se dirigir a Deus. Há uma, diríamos, ideia bíblica clara, recuperada, restaurada por Lutero, de que o sacerdócio é de todos nós. Nós todos podemos ir diretamente a Deus, nós não precisamos de ninguém. Então, esta ideia de que você tem acesso a Deus mediante a fé e a sua justiça é algo extraordinário. E isso também faz com que não existam classes sociais na igreja de hoje. Hoje nós não temos o sacerdote no protestantismo. A diferença entre o clero o e clero o laicado. E o laicado desaparece. Né? Aliás, a igreja era só o clero, o laicado nem era igreja, nem era considerado como igreja. A igreja era o bispo no conceito católico ainda, até o Concílio Vaticano II, era desta forma. Agora, o ponto de que todos nós somos iguais, o pastor quem é? O pastor é um sacerdote? É aquele que media? Não. O pastor é um que orienta, é um que está junto com o povo. Ele não é melhor, ele não é mais sagrado, mais santo ou mais digno do que qualquer pessoa. Então, esta ideia de que todo crente pode ir buscar com segurança, a segurança que a fé nos dá, o trono da graça de Deus, em Jesus Cristo, que perdoa e concede poder para viver uma vida perdoada, eu creio que essa é uma das grandes bênçãos que a teologia... Ele perdoa, concede poder. Como ele concede esse poder? É pela atuação do Espírito. Deus tem o direito de conceder o seu Espírito, porque ele, Jesus Cristo, morreu pela salvação da humanidade. Então Deus hoje tem o direito de atuar, Deus tem o direito de salvar. E interessante que foi exatamente no Pentecostes que o Espírito foi derramado abundantemente. É o poder de Deus em operação. Deus hoje está atuando e só não se salva quem não quer mesmo, porque existe a Bíblia, está acessível, o conhecimento é acessível, o poder do Espírito Santo está disponível e nós temos que entender que nós não precisamos da intermediação de um santo, de uma santa, da igreja, da instituição. A ênfase bíblica é exatamente essa, nós podemos nos achegar livremente ao trono da graça, ao trono de Deus. O caminho foi Jesus que abriu. O
caminho está plenamente aberto para nós. Eu sou o caminho, a verdade e a Exatamente. vida. Ninguém vê ao Pai, senão por mim. É um texto fortíssimo. Bom, nós já estamos assim no horário de quase terminar o programa. É uma pena, porque teríamos muitas outras coisas para falar sobre esse tema, mas vamos voltar mais uma vez, não é, pastor? Mais uma vez, mais um programa. Vamos voltar sobre para o reforma. nosso próximo encontro, comemorando os 500 anos. Vamos ter vários ensaios desses durante o ano. Mas eu queria terminar com um texto aqui, bastante conhecido da Palavra de Deus, está lá em Mateus capítulo 1, verso 23. Eu gosto muito desse texto, não é Natal, mas todo dia é Natal, né? Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. O importante texto para mostrar para você que você não está sozinho, que Deus está sempre ao seu lado, conduzindo você depois das suas quedas, dos seus fracassos, conduzindo você quando você sonha, conduzindo você em todas as circunstâncias da vida, na família e especialmente nas decisões espirituais. Então, nosso desejo para você hoje é que você tenha esse Emanuel nascendo em seu coração. Esse é o verdadeiro sentido da reforma, podemos dizer assim, é ter o Cristo nascendo no coração das pessoas para transformar as pessoas e em breve estar com essas pessoas no seu reino eterno. Então, que Deus lhe abençoe muito, que você possa tomar essa decisão hoje de manter o Senhor Jesus no seu coração. Homens grandes, escolhidos por Deus, fizeram grandes trabalhos no passado. Deus tem uma obra para você também fazer hoje. Basta colocá-lo em seu coração e Ele vai dirigir você para o lugar onde Ele deseja, o melhor lugar do mundo. Eu quero orar com você nesse momento. Pai bondoso, te agradecemos por tantas histórias interessantes, por homens que o Senhor escolheu, que deram os primeiros passos, que fizeram tantas coisas lindas para que a Bíblia chegasse às nossas mãos. Mas, acima de tudo, Senhor, nós gostaríamos de pedir a orientação do Teu Santo Espírito para entendermos o que significa Jesus nascer em nosso coração. O que significa este Emanuel, Deus conosco, um Deus que deixa o seu trono para viver aqui com o homem e demonstrar o maior ato de amor. Que possamos aceitar Jesus Cristo como nosso Senhor Salvador, que possamos receber dele o perdão e a esperança de em breve reencontrá-lo para vivermos juntos no reino eterno. Dá-nos estas bênçãos por Jesus. Amém. Obrigado pela sua audiência hoje, obrigado aos colegas, pastor Edson. Esperamos você aqui no programa Fé para Hoje, sua nova atitude.